E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Professor Pascoaloto. Eu vou gravar com vocês uma revisão da prova da FMS de 2024. Algumas questões são modelo, para a gente conseguir aí dar um up aí nesse final, para vocês pegarem alguns modelos de questão do FMS. Beleza? Tranquilo? E aqui, ó, já peguei meu cafezinho para te acordar e bora lá. A primeira questão que a gente vai trabalhar é uma questão que cai bastante, um tipo de questão que cai bastante do FMS, que envolve análise combinatória. Primeira questão é a questão 21 da prova do FMS de 2024. É uma questão que vai envolver aí o quê? Análise combinatória. Eles pegaram uma palavra, a palavra é jabuti, e ele faz a seguinte pergunta. Quantidade de anagramas que se pode formar com as letras da palavra jabuti que possuem as consoantes juntas é igual a... Primeira coisa, vamos lembrar um pouquinho lá da nossa alfabetização, né? Não vai errar isso aqui na hora da prova. Consoantes J, B e T. Se ele quer que as consoantes fiquem juntas, beleza, é isso que a gente vai fazer. Vamos deixar as nossas consoantes juntas. Vai ficar assim, ó. J, B e T. Quando eu faço isso, gente, aqui, ó, eu já começo a formar um bloco com essas consoantes, que é o que ele quer. Aí agora, depois que eu formei esse bloco, você passa a ter outros 3 espaços que podem ser preenchidos pela letra A, pela letra U e pela letra I. Só que antes de tudo isso, você tem que lembrar e prestar muita atenção se esses elementos têm alguma repetição de letra. Jabuti não tem repetição. Mas vou dar uma olhadinha aqui depois no outro exemplo que eu vou trazer para vocês, que tem repetição de letra e vai mudar um pouquinho. Mas tá, vamos lá. Ó, vamos dar uma olhada agora o que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente vai interpretar esse bloquinho das consoantes como se eles estivessem sempre juntos, obrigatoriamente. Então, toda vez que eles mudarem de posição, sempre vai mudar o bloco. Então vai ficar tipo letra, bloco, letra, letra. Esse tipo de exemplo. Então, por exemplo, poderia ser isso aqui também. Aí. Que fica letra, bloco, letra, letra. Ok? Então, ao invés de você ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, você passa a ter 3 letras e um bloco. Então você passa a ter 4 elementos. E toda vez que eu estou falando de anagrama, eu estou falando de permutação. Se eu estou falando de permutação, é só pegar esses 4 elementos e você permutar. Aqui, para esse caso, fica a permutação de 4 elementos. E aí, além de tudo isso, da permutação de 4 elementos, eu ainda tenho a permutação dos elementos que estão dentro do bloco. Afinal de contas, o JBT ali pode trocar de posição. Então, além da permutação dos elementos, eu tenho a permutação do bloco. Permutação de 4 elementos e permutação de 3 elementos. Caso alguém não lembre aí, vamos colocar aqui só um formuláriozinho. Permutação de n elementos, n fatorial. Ok? E aqui, o que vai acontecer? Permutação de 4 vezes a permutação de 3. Lembra? Permutação de 4 porque eu tenho 4 elementos. Permutação de 3 porque eu tenho 3 elementos dentro do meu bloco que podem trocar de posição. Isso aqui fica a mesma coisa que 4 fatorial vezes 3 fatorial. Quanto que é 4 fatorial vezes 3 fatorial? 4 fatorial é a mesma coisa que 24. 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa que 24 vezes 6. Eu tenho 144 formas de fazer isso. Aí, o exemplo que eu ia dar para vocês é o seguinte. Tem que ficar esperto, porque se você pegasse, por exemplo, a palavra arara, colocar aqui antes disso o nosso gabarito, né? Fica a letra C. Se fosse a palavra arara, você tem que ficar esperto, porque arara, por exemplo, tem repetição de letra. Como tem repetição de letra, só a permutação em si não vai funcionar. Você tem que usar uma formulazinha chamada permutação com repetição, tá? Então, terminando. A do jabuti aqui com as consoantes 144. Agora, vou fazer um exemplozinho para vocês terem uma ideia. Se fosse arara, você teria que fazer o seguinte. Tem que usar uma formulazinha chamada permutação com repetição, que é essa aqui, ó. Opa. Aí. Permutação com repetição. Eu tenho 5 elementos com 3 repetições de A e 2 de R. Então você faria o quê? Uma permutação de 5
com 3 repetições de A e 2 de R. 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui dá 120. E aqui vai dar 6 vezes 2, isso aqui vai dar 10. Então, aqui um pouquinho de resuminho de anagramas. Toda vez que ele falar anagrama, se tiver as letras juntas, você junta e sempre entende aquilo como um bloco. E sempre ficar ligado, nesse caso não aparece, mas já caiu nas provas aqui do estado, que tem uma permutação com repetição de elementos. Então tá bom? Só fica ligado nesse aqui, porque se tiver repetição, você coloca a repetição como fatorial embaixo. Beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima questão, que é a 22, também na prova do FMS de 2024, que é uma questão simples, é uma questão fácil, mas tem um detalhe que ela é recorrente nas provas da FAPEC, que é uma questão bem simples, que é porcentagem de porcentagem, aumento de aumento, diminuição de aumento. É muito comum eles fazerem isso. Acontece, aparece, e tem que tomar cuidado para você não perder uma questão que é fácil de bobeira. Beleza? Vamos ler aqui rapidão? Com a chegada do mês de novembro, o comércio se aquece com as vendas do fim do mês. Na Black Friday, infelizmente, alguns comerciantes fazem uma manobra para vender com um falso desconto. Alguns dias antes da promoção, eles aumentam o valor da mercadoria para dar o desconto na promoção. Algumas pessoas dizem que é você pagar a metade do dobro. Um desses comerciantes fez o aumento de sua mercadoria em relação ao preço médio em 40%. Então ele teve um aumento de 40%. No dia da promoção, ele deu um desconto de 30% no preço anunciado. Assim, o cliente que comprar a mercadoria pagará... Gente, vamos lá. Quanto custa uma mercadoria? Não sei. Vai falar que a sua mercadoria custa X. Se ele vai dar um aumento de 40%, lembra sempre disso aqui, ó. Se for aumento, você coloca 1 mais a sua taxa. Se for diminuição, você coloca 1 menos a sua taxa. Ok? Então vamos lá. Se ele vai aumentar em 40%, é 1 mais 40%. Só que tem que lembrar que 40%, eu vou usar isso aqui sempre em decimal. Então 40% é a mesma coisa que 0,4. Então se valia X e você vai ter um aumento de 40%, aqui ó, quem está falando que vai aumentar 40%, aquilo que era X, você vai aumentar em 40%. Então é X mais 40%, que vai dar 1,4x. Eu peguei o meu valor que era X e multipliquei por 1 mais a minha taxa. Agora o que vai acontecer? Se eu valia 1,4x, agora eu vou reduzir isso daqui em 30%. Se eu vou reduzir em 30%, você vai multiplicar por uma diminuição. E qual que é a sua diminuição? É 1 menos a sua taxa. Então, para você diminuir 30%, você pega o valor que você tinha antes, que é 1,4x, e agora você pega, como vai diminuir em 30%, você pega isso e multiplica por 1 menos 30%. 1 menos 0,3. 1 menos 0,3 é 0,7. Então, você vai pegar isso aqui e multiplicar por 0,7. Quando você fizer, depois do aumento, uma diminuição de 30%, que é 0,7 vezes 1,4, esse resultado aqui vai dar 0,98x. Vamos pensar agora. Eu saí de x e eu cheguei em 0,98. A minha diminuição é de 0,02. 0,02 é a mesma coisa que 2%. Então, pessoal, a nossa alternativa aí fica a letra A. Por quê? Se aqui eu tinha x, tá, professor, o que é o x aqui? É 1x, que é 100%, e eu cheguei em 0,98x, eu tive uma diminuição de 2%. Alternativa, letra A, 2% mais barato que o preço médio. Pessoal, dá uma apagadinha aqui e fazer a próxima com vocês, já volta aí. Bom lá, pessoal, continuando aqui, questão 25 do FMS de 2024. Aqui a gente vai trabalhar um pouco com geometria espacial. Geometria espacial é um dos conteúdos mais recorrentes na prova da UFMS e da UEMS, então vale muito a pena você lembrar essas formulazinhas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é uma semisfera, tá? Que ele fala que é uma semisfera de raio 20. Então você vai ter aqui o seguinte, o volume da sua esfera, para você anotar aí, é
4/3 de πr ao cubo. Como eu estou falando de uma semi-esfera, o volume da semi-esfera é 4/3 de π vezes r ao cubo, só que vezes meio, porque eu estou falando da metade de uma esfera, uma semi-esfera. Se ele fala para mim aí que o meu raio é de 20, igual ele afirmou para a gente aí, e você vai calcular o seguinte, o seu volume vai ser 4/3 de π. Só que nesse caso, o π ele falou para usar 3, então já vou colocar 3 aqui para facilitar a nossa vida. Vezes o meu raio, que é 20, ao cubo, e tudo isso vezes meio, tá bom? Esse 3 eu consigo simplificar com esse 3. O que sobra para mim aqui é o seguinte, 20 ao cubo, 4 vezes isso, e tudo isso dividido por 2. 4 dividido por 2 aqui vai dar 2. Então aqui sobra um 2zinho aqui. Então fica 2 vezes 20 ao cubo o meu volume aqui. Agora, quanto que é 20 ao cubo? Gente, ó, esquece do zero por um momento e pensa só no 2. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8. Vezes esse 2 está aqui fora, 16. Então eu tenho aqui 16. Só que aqui eu não tenho o que seria 20 ao cubo, então é só pegar 2 vezes 10. Então 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é a mesma coisa que 1000. Então vai dar 16 mil centímetros cúbicos. Tá bom? Então a gente já começa aí na primeira parte, meu volume da semisfera está calculado. Tá? Agora a gente vai partir para a parte mais complicadinha da questão, que é trabalhar esse cone aqui e o cubo que está tocando nele aqui. Ele fala o seguinte, ó, só para a gente ler. O ponto de apoio do cone na semisfera é o centro da superfície plana. Já o cubo tangencia o cone na metade da altura. Beleza. Sabendo que a base do cone e a base da semisfera têm a mesma medida de raio, então o raio é 20 lá, o raio aqui é 20 também. E considerando π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7, o valor do volume. Gente, lá no enunciado ele fala sobre uma coisa chamada cone equilátero. O que é um cone equilátero? Um cone equilátero ele é feito da revolução, que é você rodar em torno do eixo do central um triângulo equilátero. Então o que acontece? Quando você faz isso, o seu cone equilátero ele tem todos os lados iguais. Então o que vai acontecer? Aqui você vai ter o diâmetro que é 20, quer dizer, o raio que é 20 com o diâmetro que é 40, e esses lados aqui na lateral, todos eles valem 40. Aqui vale 40 também. Ok? Então, a partir disso, você vai usar esses valores para você descobrir o volume do seu cone. Mas antes disso, qual que é a forma do volume do cone? 1/3. Todo cone é uma pirâmide, então 1/3 da área da base vezes a altura. Mas nesse caso, a minha área da base é um círculo, então 1/3 de πr ao quadrado vezes a minha altura, que é h. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu raio, mas eu não tenho a minha altura. Agora a gente vai ter que correr atrás de descobrir qual que é o valor dessa altura. Vamos lá? Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai cortar aqui, ó, bem no meio, eu tenho que descobrir essa altura. Aqui, altura, tá. Só que você vai perceber que bem nessa parte aqui, lembra que eu falei que ele é feito para revolução, você rodar um triângulo equilátero? O que vai acontecer? Eu tenho um triângulo equilátero bem aqui no meio, ó. Então, para eu descobrir a altura desse cone, eu posso usar a fórmula da altura do triângulo equilátero. Qual que é a fórmula da altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero ela é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2. Não é à toa que ele te deu aí a raiz de 3, o valor. Então, qual que é a altura desse cone? Para você calcular a altura desse cone, você vai fazer o seguinte. A altura do cone é o lado do cone, que é 40, cuidado para não usar 20, lembra? Quando eu estou falando de um cone equilátero, o que são iguais, os lados, que nesse caso aqui a gente chama de geratriz, a nossa geratriz é igual ao seu diâmetro, não igual ao seu raio, beleza? Beleza. Então aqui vai ser 40 raiz de 3 dividido por 2. O que vai dar? 40 dividido por 2 aqui dá 20. 20 vezes raiz de 3. Que ele fala para aproximar de 1,7. 20 vezes 1,7.
Isso aqui vai dar quanto, gente? 20 vezes 1,7 é a mesma coisa que 34. Então, descobri minha altura. Minha altura tem 34 centímetros. Agora, o que a gente vai fazer? Se eu já tenho a minha altura, eu consigo agora calcular qual o volume desse cone, porque eu tenho o quê? Eu tenho o raio dele, que é 20, e eu tenho a minha altura, eu consigo calcular o volume do cone. Aí depois a gente vai partir para calcular o volume desse cubo. Mas vamos lá. Qual que é o volume do meu cone? Vou colocar aqui, ó. Continuando a conta. O volume do meu cone, ele é nada mais, nada menos que 1/3 de π vezes o meu raio, que é 20, vezes a minha altura, que é 34. Detalhe, lembra que ele falou para usar o π igual a 3? Então aqui, ó, coloco o 3 aqui e eu já consigo simplificar. Isso aqui vai dar 20 ao quadrado vezes 34. Vai dar 400 vezes 34. Tranquilo até aqui? Agora vamos lá. Quanto que é 400 vezes 34? Gente, 34 com 34, ó, 34 com 34. É quanto? 68. 68 com 68 dá quanto? Dá 136. Então isso aqui esquece do zero, vai dar 136 mais 2 zeros. Então meu volume do cone é 13600. Acabei de calcular o volume do meu cone. Agora, para terminar a conta, falta eu calcular qual é o volume desse cubo. Qual que é o volume do cubo? Ele fala que o cubo, ele fala a seguinte frase, ó. Já o cubo tangencia o cone na metade de sua altura. Então, na metade da altura. Se ele tangencia e todos estão na mesma base, se ele tangencia na metade da altura, significa que esse valor aqui da metade da altura é o mesmo valor aqui, ó, do lado do seu cubo. Então, se a minha altura é 34, o lado do meu cubo aqui, ó, tem que valer metade de 34, tem que valer 17. E agora a gente vai calcular o volume do cubo. Qual que é o meu volume do cubo? O meu volume do cubo vai ser isso aqui, ó. Aqui. Isso aqui, ó, que vai ter 17 centímetros, 17 centímetros, 17 centímetros. Aí agora, o que a gente vai fazer é calcular esse volume. Qual vai ser o meu volume do cubo? O meu volume do cubo é... O volume do cubo é lado ao cubo. Então, o meu volume do cubo, vou colocar aqui, ó, volume cubo. Lado ao cubo. Então, esse volume aqui vai dar 17 ao cubo. Agora vamos lá. E aí, gente, quanto vai dar o volume do cubo aqui, ó? 4.913 centímetros cúbicos. Aí agora, acabou a conta? Não. O que você tem que fazer agora? Para terminar a nossa conta, você tem que somar todos os volumes que a gente calculou até aqui. Quais foram os volumes que a gente calculou até aqui? A gente calculou o volume do cubo, aí a gente calculou o volume do cone, aí a gente calculou o volume dessa hemisfera. Junta tudo isso. Então a gente vai somar agora o quê? Todos os volumes que a gente calculou. Quanto que é? 16.000 mais 13.600 mais 4.913. 3, 1, 5, sobe 1. Aqui vai dar 14, sobe 1. 34.513 centímetros cúbicos. O que entre os intervalos que ele deu aí da alternativa letra C. Aqui, gente, uma questão da UF. É uma questão fácil? Não. Mas é uma ótima questão para você fazer antes da prova para treinar. Por quê? Ela envolve muitas fórmulas, muitos detalhes, e ela envolve também alguns conceitos aqui de você perceber essa hemisfera, você perceber a altura, que o que é um cone equilátero, que é pela revolução. Pessoal, quando eu falo revolução, é simplesmente girar, tá? É a nomenclatura que a gente usa. A revolução de um triângulo equilátero em torno do próprio eixo, e assim vai sucessivamente. Beleza? Pessoal, vou dar uma apagadinha aqui e a gente já volta com o próximo. Um minutinho aí. Gente, continuando aqui,
Vou fazer agora com vocês a questão 27 da UFMS e a questão 28 da UFMS. A questão 28, gente, eu já coloquei um pouco da conta aqui. Na verdade, eu escrevi rápido, vocês não viram aí, brincadeira. Mas eu já coloquei um pouco da conta aqui pra gente ter uma ideia de como faz. Era uma questão complexa, mais difícil do que o geral, assim, do que a gente está acostumado a ver em outros vestibulares. Mas é uma questão que, apesar de parecer geometria analítica, é mais fácil você resolver ela por geometria plana. Mas vamos chegar lá. Primeiro vamos para 27. Importante pegar a questão 27 porque função exponencial é costumeiro de aparecer nas provas, tá? Então vamos lá, ó. Ele deu essa função aqui exponencial e ele quer saber o tamanho da árvore era de 10 metros. Então ele deu essa função e ele quer saber quanto tempo leva até a sua árvore chegar em 10 metros de altura, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Ele quer que a altura chegue em 10 metros. Então, aqui, ó. A sua altura aqui vai ser 10. Tá. Se a sua altura aqui vai ser 10, o que você vai fazer? É só substituir 10 no lugar da altura, fica isso daqui, ó. Qual vai ser sempre o seu objetivo, gente? O objetivo seu nessas questões vai ser sempre igualar as bases dos seus expoentes. Só que com o detalhe, às vezes você não consegue igualar. Se você não conseguir igualar as bases dos seus expoentes, o que você faz? Se você não conseguir igualar as bases dos seus expoentes, você vai usar log. Mas nesse caso aqui, a gente não vai precisar, tá bom? Coloquei 10 aqui, pega o 2,5 e passa dividindo. 10 dividido por 2,5 é igual a 2 elevado a t menos 2. Isso aqui vai dar 4. 4 igual a 2 elevado a t menos 2. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Pronto, igualei minhas bases. Isso aqui vai dar aqui. Se essa base é igual a essa base, concordam que esse expoente tem que ser igual a esse expoente, porque os dois números são iguais? Então, 2 igual a t menos 2, que vai dar um t igual a 4. Acabou, gente. Era só isso essa questão. A alternativa que fica pra gente aí, letra C. Agora vamos para a nossa 28, que eu já comecei ela aqui pra gente dar uma adiantada e pra vocês entenderem um pouco mais. Primeira coisa que ele fala. Você tem duas circunferências. Aqui ele fala que o centro dessa é o ponto 2 e 2. Tem o ponto P, que é o ponto de intersecção entre elas, que é, na verdade, o ponto de tangência entre elas, né, que também é um ponto de intersecção. E aí, ao invés de você resolver ela por geometria analítica, é mais fácil. Você fala, pô, professor, tudo isso de conta? Tudo isso de conta, mas é mais fácil você resolver ela por geometria analítica, por geometria plana do que por geometria analítica. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo? Vamos lá, ó. Em um plano foram desenhadas duas circunferências, C1 e C2. O raio de C1 tangencia os eixos x e y e a circunferência C2 no ponto P. Já a circunferência C2 tangencia o eixo x, beleza? Sabe-se que o centro de C1 é 2 e 2. Centro de C1 aqui, ó, 2 e 2. E que o tamanho da circunferência C2 é C1 dividido por 2. As coordenadas do ponto P no plano cartesiano são... Tá, é isso que ele deu. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui que é importante pra gente. Vamos lá? Ó, primeira parte fundamental. Aqui ele fala que é o ponto 2 em 2. Aí você fica, pô, professor, mas qual que é o raio? Então, se ele fala que tangencia o x e tangencia o y, aqui ó, y e x, se aqui é o ponto 2 e 2, a distância daqui até aqui é 2, e a distância daqui até aqui é 2. Eu já consigo afirmar que o meu raio aqui é de 2, por causa das distâncias. Ele fala depois a seguinte afirmação. C2, desculpa, a circunferência 2 é C1 dividido por 2. O que está falando aí? O comprimento da circunferência 2, que é essa menorzinha, é o comprimento da circunferência 1 dividido por 2. Gente, se o comprimento da circunferência 2 é igual ao comprimento da circunferência 1 dividido por 2, o que você vai entender é o seguinte, uma é metade da outra. Se uma é metade da outra, eu posso afirmar que o raio de uma é metade do raio da outra. Então, a partir disso, só dessa informação, eu posso afirmar que se o raio aqui é 2, o raio da menorzinha é 1, porque vai ser metade. Beleza até aqui? Tranquilo? Tudo isso é para a gente começar a ambientar a questão. Agora a gente vai olhar o seguinte. Toda vez que você tiver duas circunferências, a primeira coisa que você faz, professor, pode nem usar, talvez você nem use, mas a primeira coisa que você faz é ligar os centros. Liga os centros, principalmente se elas são tangentes. Então liga os centros e monta uma reta aqui. Se eu sei que esse raio é 2, essa distância aqui é o raio, 2. Aí já não descobriu que esse raio aqui é metade do primeiro? Então o raio é 1, então essa distância aqui é 1. Então 2 mais 1 aqui fica 3. Beleza? Beleza. Aqui é tangente ao eixo x. Aqui é tangente ao eixo x também. Então, se daqui até aqui é 2 e aqui é 1, concordam que essa diferença bem aqui, ó, bem aqui eu tenho uma diferença.
Essa diferença é exatamente de 1, porque tudo é 2, aqui é 1, então aqui sobra 1. Então essa diferença aqui é 1. E aqui é 1. Ok? E agora o que a gente vai fazer? Ele quer saber a coordenada do ponto P. Vamos analisar o que é a coordenada do ponto P. Ó, coordenada do ponto P é o 1 mais um pedacinho aqui em cima, concordam? Ó, 1 mais esse pedacinho que sobe. Então, ó, a coordenada em Y. Subiu 1 e mais um pouquinho. Subiu 1 mais um pouquinho. Como eu tenho um triângulo aqui, eu vou descobrir quanto que é esse pouquinho, que aí eu somo com 1. Então fica assim, ó. 1 tá aqui, que é essa altura aqui. Desculpa, que é essa altura aqui. Esse 1 aqui eu já tenho, mas eu não vou usar ele, eu vou usar só o triângulo. Então eu reescrevi o triângulo. 1 tá aqui. 2 é o raio da circunferência maior. 1 é o raio da circunferência menor. Beleza? Beleza. Eu vou descobrir o x aqui. O que é o x? Gente, o x é que ali eu aumentei. O x é esse toquinho aqui, ó. Que é quanto que vai aumentar a partir desse 1 que está aqui embaixo. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O que você vai fazer? Semelhança de triângulo. 1, que é a hipotenusa, está para x. Assim como o 3, que é tudo isso daqui, está para esse 1, que é a minha altura aqui. Beleza? Então vamos lá. Ó. Hipotenusa está para altura, assim como a hipotenusa está para altura. Isso aqui, você multiplicando cruzado, você descobre que o seu x vale 1/3. Então, o que é esse x? É essa alturazinha aqui. Então, vamos pensar, gente, ó. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1/3. Essa aqui, ó, é o ponto P, ó. Bem aqui. Vou pegar uma corzinha melhor. Aqui, ó. Vou pegar esse rosinha. Esse ponto P tá aqui, ó. E o que vai ser essa altura aqui, ó? Essa altura aqui é o 1 que eu já tenho, mais 1/3 que eu acabei de calcular. Então, aqui é 1 mais 1/3. Ok? Aí agora a gente vai para o próximo. O próximo vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho que saber o tamanho desse ponto P, a coordenada desse ponto P no x, bem aqui, ó. O que vai ser essa coordenada? Vai ser o 2 que eu já tenho aqui, mais esse pedaço aqui, ó. O que é esse pedaço? Esse pedaço representa o z. O k é tudo, que é todo o triângulo aqui, a base do triângulo. O y é só a pontinha aqui, ó. Eu preciso saber 2 que vem até aqui, mais o k, mais o z que vem até aqui. Então fica 2 mais z. Como que a gente vai descobrir isso? Vamos lá. Ó, primeira coisa, vamos descobrir quanto vale o k. Como aqui é um triângulo, e esse triângulo, a gente pode afirmar aqui que ele é um triângulo retângulo, faço Pitágoras. 3 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, que é 2 mais 1, é igual a um cateto ao quadrado, que é 1, mais o outro cateto ao quadrado, que é k. Então aqui eu fico com 3 ao quadrado é igual a k ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, k ao quadrado e 1 ao quadrado é 1. Passa esse 1 para cá, k ao quadrado vale 8. Gente, se k ao quadrado vale 8, k é a raiz de 8. Raiz de 8, 2 raiz de 2. Então aqui já descobri qual é o valor do meu k. Só que só isso eu não vou encontrar a coordenada x, que é até aqui, ó. Não vou conseguir, até aqui, não vou conseguir encontrar isso. Porque eu preciso encontrar o 2 mais esse pedaço. Eu encontrei isso aqui, ó, que é o k. Eu tenho que encontrar o valor desse z. Como que eu vou encontrar esse z? Antes de encontrar o z, você faz o seguinte, encontra o y, que é essa partezinha aqui. O que você vai falar? Você vai falar que todo esse 3, que é a hipotenusa, está para essa base, que é 2 raiz de 2. Então 3 está para 2 raiz de 2. E toda essa hipotenusa do pequenininho aqui, que é 1, está para esse y na base, ok? Então 1 está para y. Fechou? O que você vai fazer agora é o seguinte, regrinha de 3, e você descobre que o seu y vale 2 raiz de 2 dividido por 3. Questão longa, né? Mas, de novo, se você fizesse por geometria analítica, ficava maior. Acreditem. Aí agora, o que acontece? Esse k, que é o todo aqui, ele vai ser o quê? O z mais o y. Por quê? Todo o valor de k são esses dois pedacinhos. Se eu sei que o meu k vale 2 raiz de 2 e o meu y vale 2 raiz de 2 dividido por 3, eu consigo encontrar o valor do meu z. Então, meu k é y mais z, o que vai dar aqui 2 raiz de 2 é igual a 2 raiz de 2 dividido por 3 mais z. Você pega aquele 2 raiz de 2 dividido por 3, vem para cá, ele vem subtraindo, fica z igual a 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 dividido por 3. Tira MMC, que nesse caso vai dar 3, vai dar que o seu z vale 4 raiz de 2 dividido por 3. Encontrei o meu z. Aqui. E agora, pessoal, o que vai ser a nossa resposta aí? Qual das alternativas? Vamos dar uma olhada? Qual vai ser? Vamos olhar. O z é esse pedaço aqui. Para eu chegar no ponto P, concordam que eu tenho esse 2 aqui, ó, essa distância 2, mais o z? Então a coordenada em x aqui, ó, vai ser isso aqui, ó. 2
mais 4 raiz de 2 dividido por 3. Quando você somar 2 mais 4 raiz de 2 dividido por 3, vai fazer MMC. Isso aqui vai dar 6 mais 4 raiz de 2 dividido por 3. Então a coordenada em x, 6 mais 4 raiz de 2 dividido por 3. E a coordenada em y, 1 mais 1 terço. Gente, 1 mais 1 terço é igual a 4 terços. Então a coordenada em x, 6 mais 4 raiz de 2 dividido por 3. E a coordenada em y, 4 terços. O que dá pra gente aí, gente? Pessoal, alternativa letra B. Pessoal, essa foi a nossa revisão do FMS. Quero que vocês entendam que eu peguei algumas questões aqui que são... Não, falta uma. Tem que cortar. Vou terminar a questão. Pessoal, essa aqui foi a questão 28 nossa. Para vocês entenderem um pouco aqui de função exponencial, um pouquinho de geometria analítica com geometria plana. De novo, resolver isso aqui por geometria analítica dá muito mais trabalho. Fazer mais uma questãozinha com vocês de geometria analítica sobre retas paralelas e retas perpendiculares. Beleza? Vou apagar aqui e já volto. E aí, pessoal, a questão que eu tinha esquecido aqui, trouxe ela de volta para a gente terminar a nossa gravação. Isso aqui, primeira coisa que a gente vai olhar. Questão 29, que é a questão que a gente tem aqui, geometria analítica. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Primeira coisa, ele quer saber qual é a relação dessas retas, se elas são concorrentes, se elas são paralelas, se elas são perpendiculares. Primeira coisa que você vai fazer o seguinte. Quando você está falando com isso, uma maneira que eu acho mais fácil é você tirar da equação geral igual está aqui e colocar no que a gente chama de equação reduzida da circunferência. O que a equação reduzida é? É quando você isola o y e o coeficiente dele fica como 1. Fica bem assim, ó. Vamos começar a primeira aqui para a gente isolar ela. Ó. Tudo que não é y, eu vou jogar para o outro lado, o x e o 15. Então vai ficar mais 2x menos 15, tá? Esse 3 está multiplicando o y, vou passar ele dividindo. Só como ele vai dividir tudo, eu posso colocar ele em partes, assim, ó, que fica bem mais fácil, tá? Aqui dá para dividir, aqui não vai ficar exato. Então aqui vai ficar 15 dividido por 3, é 5. Então y igual a 2x, 2 terços de x, menos 5. Pronto, está resolvido a primeira parte. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda. Vamos lá? 4x... Opa! Vamos começar, de novo, passando todos os valores de que não são y para o outro lado, tá bom? Então vamos lá, o 4x vai para lá e o menos 5 vai para lá. Então fica menos 6y igual a menos 4x mais 5. Pega o menos 6, está multiplicando, e passa ele dividindo. Quando eu passar o negativo para o outro lado, os valores vão todos trocar de sinal. O que é negativo vai ficar positivo e assim sucessivamente. Então vai ficar assim, ó. Menos 4x dividido por menos 6, mais 5 dividido por menos 6. Aqui eu consigo simplificar, fica 2 terços, tá bom? Isso aqui vai ficar o quê? Y igual a menos com menos vai dar mais. Então aqui, ó, 2 terços de x e aqui menos 5 sextos. Tá, eu cheguei nessas duas retas aqui, ó. Essa aqui são as minhas equações reduzidas da reta. Professor, tem como fazer pela geral? Tem, mas eu acho que é ruim de você visualizar às vezes. Aqui é mais fácil, você está acostumado a trabalhar com essa. O que você vai fazer, pessoal? Isso aqui que multiplica o x, a gente chama de coeficiente angular. Então, vamos lá, ó. Y igual a ax mais b. O valor que multiplica o x é o coeficiente angular. Para você relacionar as suas retas, você vai olhar o seguinte. Se os coeficientes forem iguais de duas retas, elas são o quê? Elas são paralelas. Se os seus coeficientes forem diferentes, elas são concorrentes. Só que tem um caso específico de concorrência. Qual que é? Se a multiplicação dos dois coeficientes angulares forem menos 1, a gente tem retas que a gente vai dizer que elas são paralelas. É isso. Beleza? Vamos analisar? O que essas retas são? Se você olhar os dois coeficientes angulares, 2 terços e o 2 terços bem aqui, são iguais. Se elas são iguais, elas são retas paralelas. Então vamos olhar as alternativas? Concorrentes? Não, porque são iguais.
Concorrentes? Não. Concorrentes? Não. Paralelas e de coeficientes angulares igual a 2/3. Letra E. Gente, isso aqui já caiu no FMS, isso aqui já caiu na UEMS, isso aqui vem caindo. Então, ficar esperto desse tipo de questão. Beleza? Agora sim a gente encerra a nossa revisão. Espero que eu tenha ajudado você. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente, fala com a gente, me procura aí, @profpascoaloto. Eu tô postando aí nessas semanas da UFMS, pra quem tá acompanhando aí. Vai ter resolução de questão da UFMS e da UEMS, tá? Todos os dias eu vou postar uma resolução de uma questão. E fiquem ligados lá no meu Instagram, @profpascoaloto, para vocês conseguirem. Sigam aí o Évora, tá bom? Nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, curte aí se você gostou. E bora lá, pessoal, bora estudar para FMS, que dá tempo de a gente conseguir aumentar nossas chances de passar aí, beleza? Então é isso, pessoal. Bora. Bom estudo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.